Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi. Aqui você tem a oportunidade de receber um atendimento gratuito, onde eu vou te ajudar da melhor maneira possível, em menos aqui em até 1 hora, a reverter o pré-diabetes, comendo tudo que você gosta. Isso é o grande diferencial. Nada de dieta restritiva, que não ajuda, só atrapalha. Oi, Fátima. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Gi, eu comecei a te Oi. seguir há pouco tempo que eu te achei ali no Instagram. Assim, eu fiz uns exames de rotina e a minha glicemia deu 98, 98. E a glicada, nem sabia que existia tal de glicada, deu 59. E daí a minha filha tem uma amiga que é médica, pediu para a médica olhar esse exame. Ela disse que eu estava pré-diabética, que eu voltasse ao médico. Eu voltei e questionei minha médica. Ela disse que eu não sou pré-diabética, porque os meus triglicerídeos estavam muito bons, os outros exames estavam muito bons, que eu poderia comer de tudo. Só que eu fiquei com muito medo, eu emagreci muito, muito, muito assim, cortei tudo, tudo, pão, arroz não comia mais. Aí depois que eu comecei a ver teus vídeos, eu comecei a voltar a me alimentar como sempre eu me alimentei. E tô me sentindo bem. Que bom. Olha só, a gente tem um parâmetro, né, para os médicos têm para dar o diagnóstico. Então, até 100 é considerado normal, não é considerado pré-diabetes. Então, essa médica que você foi, que falou que você não está no pré-diabetes, ela considerou esse valor de 100, né? Que a gente considera pré-diabetes a partir de 100. Como tá Sim, 98, sim, tá normal, tá dentro sim, dos limites normais. 5,9 é a hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada, ela sim, me mostra o quê? Que você teve alguns picos de açúcar no seu sangue nos últimos 3, 4 meses. Mas, de fato, a hemoglobina glicada, se a gente só olhar para a hemoglobina glicada, apesar de estar acima de 5,6, que até 5,6 é normal, a sua está sim, 5,9, sim, já se enquadra no pré-diabetes. Mas essa sua médica, ela deve ter considerado, deve ter levado em consideração o fato da sua glicemia de jejum ainda estar dentro do normal. E a gente não pode fazer diagnóstico, não deveria fazer diagnóstico só com base na hemoglobina glicada, sim, tá? Então sim, ela olhou para a sua glicemia de jejum, olhou para os seus outros exames, para os seus outros fatores de risco que a gente fala e falou: não, calma, não precisa cortar nada, que ainda está normal, tá? sim, Só que é um ponto de atenção. Esses sim. valores, 98 e 5,9, me dá um sinal de que alguma coisa não está muito legal aí nos seus hábitos. Porque Sim, essa glicemia, ela tá subindo. Se ela, sim, se ela passar de 100, né? Se você, sim, se você continuar fazendo da mesma forma como você fazia antes, pode ser que ela continue aumentando. E pode sim, levar você para o diabetes dentro de 5, né, 6 anos, 10 anos. sim, Mas a gente não quer isso, né? sim, não. A gente quer E ficar daí, longe do diabetes. sim, Então, a gente tem sim, Fátima, olhar para os hábitos, mas sim. não é cortando igual você tentou fazer, Sim, eu tá? tentei, daí eu tava numa fraqueza, numa fraqueza, numa fraqueza, que eu não tinha força pra nada, sabe? E daí, depois que eu comecei, eu te achei aqui, eu comecei a ver teus vídeos, e daí eu comecei a cuidar, comecei a comer bastante fruta, bastante verdura, assim, daí eu tinha cortado o arroz de vez, massa, pão, essas coisas, porque eu adorava uma coquinha de uma padaria que tem aqui, eu cortei tudo. Agora, depois que eu comecei a ver teus vídeos, eu voltei a comer 2, 3 colheres de arroz. Comecei a comer o feijãozinho que eu tinha cortado. Só a massa eu não comi mais. Mas tenho comido aqui onde eu moro, no estado que eu moro, a gente come bastante pãozinho de milho.
que é uma delícia. Daí, essa semana, eu até comprei, comi umas fatiazinhas meio com medo, mas comi. Mas estou me sentindo bem, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Vamos lá. De fato, o carboidrato, se você corta ele, você tira uma das principais fontes de energia do corpo, que é, né, o açúcar, o carboidrato. O carboidrato, ele entra aí na nossa base da alimentação. Ele vai fornecer energia, ele vai fornecer energia para o cérebro, para os seus músculos. Então, não pode cortar o carboidrato. Você vai ficar fraca e vai atrapalhar, inclusive, a manutenção dos seus músculos. Quando a gente come um pãozinho de milho, o doce, a massa, o arroz, esses alimentos, eles serão transformados, né, reduzidos à glicose, que é a menor partícula que o corpo consegue utilizar como energia. Essa glicose, ela vai para o sangue para ser utilizada como energia depois da digestão. Sim. E aí o seu pâncreas, ele vai liberar um hormônio chamado insulina, que vai lá, de uma forma bem simples falando, tá? Vai pegar o seu açúcar do sangue e jogar para dentro da célula para ser utilizado como energia pelo seu corpo. O que acontece? Quando a gente come muito carboidrato, ou quando a gente come um carboidrato, por exemplo, uma massa, num horário que a gente não vai utilizar, que o nosso corpo não vai utilizar, você não vai fazer uma atividade física, você não vai se movimentar, né? Você não vai caminhar. Quando você come um carboidrato simples, esse carboidrato, por exemplo, você vai pegar um pãozinho de milho no final do seu dia e você vai comer esse pãozinho de milho. Mas você não vai se movimentar, você não vai fazer atividade física. Você está, de repente, numa idade que a gente já começa a perder massa muscular, que é depois dos 40 anos a gente começa a perder massa muscular. O que acontece com esse carboidrato? Ele vai cair no seu sangue muito rápido. Como você não vai fazer exercício, você está com pouco músculo no corpo, o seu pâncreas, ele vai ter que liberar muita insulina para tirar esse açúcar do sangue. E aí, com o tempo, com o passar dos anos, o seu pâncreas ele vai ficando cansado de tanto trabalhar. Então, o que você precisa tomar cuidado, Fátima? Evitar comer o carboidrato sozinho. Você vai pegar um pãozinho de milho, você vai passar uma manteiga, você vai combinar ele com outros alimentos, por exemplo, de repente, um patezinho de atum, uma saladinha verde que tem fibras, tá? Você pode combinar o seu pãozinho com, por exemplo, um Danone, um iogurte, com queijo, para que você não dê pico de açúcar no seu sangue. Sim. Tá? Sim. Mas não é cortando, não. Então, você vai ter que ter esse cuidado de não comer o carboidrato isolado. E aí tem um outro ponto importante que não tem só a ver com carboidrato, que é o comer bastante. Então, se você come muita fruta, se você come muito no almoço, se você come muito à tarde, mesmo que você não coma só carboidrato, o seu corpo ele pode acumular esse excesso em forma de gordura. E essa gordura, ela atrapalha o trabalho da insulina. O trabalho da insulina é remover o açúcar do sangue. Se você tem muitas células de gordura no seu corpo, essas células de gordura elas vão atrapalhar o trabalho da insulina. Vai deixar mais difícil tirar o açúcar do seu sangue. Sim. Tá? E aí, para compensar isso, o seu pâncreas vai tentar trabalhar mais, liberar mais insulina. Tipo, essa insulina que eu liberei aqui não tá conseguindo tirar o açúcar do sangue da Fátima. Então, eu vou trabalhar mais, vou tentar liberar mais insulina para ver se ajuda. E aí, o seu pâncreas vai cansando do mesmo jeito. Sim. Tá? Sim. Então, Fátima, você faz exercício físico?
Eu tô fazendo caminhada meia hora por dia. Todo dia eu vou fazer minha caminhada. Vou bem cedinho. Tá, então vamos lá. Eu fiz um vídeo bem curtinho aqui no feed falando que só caminhar não ajuda a reverter o pré-diabetes. Sim, Porque a caminhada ajuda a baixar o açúcar do sangue rapidamente. Então, se eu comi um pão e eu saio caminhar, a caminhada vai ajudar a remover esse açúcar do sangue. sim. Tá? Só que se eu só caminhar, ficar meses caminhando, anos caminhando, acontece um problema. Eu não tenho estímulo para ganhar músculos. Eu vou perdendo peso, eu vou perdendo massa muscular. Porque a caminhada, você não faz um esforço muito grande para caminhar, faz? Eu pego assim, por exemplo, uma rua que sobe, desce, assim, sabe? Muito bem. Você está assistindo meus vídeos, né, Fátima? Tô. Isso é muito importante para caminhada. Sobe, desce. Uhum. Eu pego uma lomba, pego uma reta, depois uma descida, depois uma lomba. Assim que eu tô fazendo. Muito Todo bem, dia. tá de parabéns. Obrigada. Tá? Porque daí você tem um estímulo maior para os seus músculos. Então, o seu corpo vai falar, a Fátima tá subindo um morro aqui, tá subindo uma rua, né, que é bem inclinadinha aqui, então ela precisa de mais músculo. Então, ele vai ajudar a, né, vai estimular o seu corpo a construir mais músculo. E esse músculo que vai ajudar a remover o açúcar do sangue, sem precisar o seu pâncreas trabalhar tanto. Então, o seu pâncreas, ele vai viver por mais tempo funcionando bem. Sim. Tá? E mesmo assim, Fátima, recomendo demais que você faça exercícios de força na sua casa mesmo. Eu tô fazendo, tem um professor Aurélio que eu pego no YouTube que até eu e a pequena tava fazendo já agora de manhã aqui. Que belezinha! Olha o exemplo, né? Sim. Uhum. Ela faz parelito. Muito bem. Fátima, é claro que a gente não pode pensar nas coisas de uma forma muito isolada. Tipo, se eu fizer só exercício de força e não comer carboidrato isolado, vai resolver o problema? Vai ajudar. Mas aí você vai ter que cuidar também de outros hábitos que impactam na sua glicemia, que é o sono, então precisa dormir bem. Sabe que eu sempre assim, ó, até depois de meio-dia eu almoçava, limpava minha cozinha, deitava aqui, dava uma cochilada boa. Depois que eu vi o resultado desse exame, eu tô com um problema seríssimo. Eu não consigo, não tenho mais sono de dia, de noite pior ainda. Aí eu falei com o médico, né, com essa médica mesmo, daí ela me deu um remédio para me tomar, para dormir. E daí eu tomo 5 gotinhas, daí eu durmo, senão se eu não tomar eu não durmo, de ansiedade. Começa a me dar uma ansiedade, porque fiquei muito preocupada porque meu pai e minha mãe não tinham esse problema, mas meu irmão tem. A ansiedade, ela altera também a glicemia, né? A ansiedade faz com que o açúcar do sangue aumente. Mas, pelo que você me contou, não foi a ansiedade que fez a sua glicemia subir, provavelmente. Não, acho que não. Eu acredito que foi aí ao longo dos anos, às vezes comendo sem prestar atenção muito na alimentação. Sim. Né? Às vezes comendo pãozinho lá isolado no meio da manhã, no meio da tarde, comendo docinho né, no meio da tarde. Muito refrigerante, essas coisas aradas. Refrigerante. Mas eu cortei tudo, faz o quê? Vai fazer 3 meses, daí eu vou no laboratório ali, eu vou repetir esses exames, todos eles eu vou repetir, para ver como é que tá. Porque desde que eu descobri, que eu pedi pra guria olhar meu exame, que deu isso aí, daí eu cortei, né? Mas agora eu voltei, comer devagarinho, pouquinho. Exatamente. Daí tô mais. E Fátima,
Não precisa ter medo da comida. Não precisa ter medo do pão. Não precisa ter medo do doce. Tá? Você falou que estava tomando remédio para dormir. O Sim, remédio, tanto remédio para dormir, quanto remédio para baixar a glicemia, eles são como se fosse um band-aid, né? Ele vai sei, ali tratar o sintoma do problema. Então, o remédio para baixar a glicemia, ele abaixa a glicemia, né? Ajuda a baixar a glicemia. sim. Mas ele não resolve o que O está problema. causando essa falência do pâncreas, ele não resolve a falta de massa muscular, não resolve. Estava falando, o remédio para baixar a glicemia, por exemplo, não resolve o problema que está causando o pré-diabetes, que é a falta de massa muscular, que é o carboidrato isolado, que é o medo de comer também, aumenta a glicemia, tá? A ansiedade, a preocupação. Então, o fato de você ficar super preocupada com o seu exame também pode fazer que quando você for fazer o exame de novo, a glicemia Sim, de jejum dê alterada por conta da ansiedade. Tá? sim. Então, respira fundo, se acalma. Não é um problema irreversível, é possível reverter. Tem vários alunos que estão até parando de tomar remédio, né? O médico tirou o remédio de Sim, alguns alunos já, porque a glicemia baixou, né? De vários alunos, inclusive. Mas aí a questão do sono é a mesma coisa, Fátima. Se você só se você achar que o remédio vai resolver o problema do sono, muito cuidado, porque você pode, com o tempo, precisar de mais remédio para dormir. Porque essa pois é, quantidade que você está tomando vai chegar uma hora que ela não vai mais fazer efeito. Então a gente precisa pois é. entender o que é que está fazendo com que você tenha dificuldade de dormir. E pelo que você me falou, é essa preocupação, né? Sim, Preocupação com o que pode comer, com o que não pode comer, né? uhum, Eu voltei a comer, mas eu ainda tenho medo. sim. O medo de fazer o exame e de dar mais alterado, o medo de ficar diabética, o medo de ter que É isso tomar aí. remédio para diabetes ou até ter que tomar insulina. Então, tudo Deus isso disse. É, pode estar tirando o seu sono de verdade. é verdade. Então, Fátima, se tem um conselho que eu posso te dar agora, que vai fazer bastante diferença aí nos seus resultados, é você assistir as aulas da semana da glicemia normal. Sim, como é que eu faço para assistir? Aproveitar, gente, já dá uma dica aqui, ó. Vocês não cai na lábia de suco disso, Sim, chá daquilo sim. para baixar a glicemia. Isso aí não funciona, tá? Daí depois a minha filha chegou aqui, daí a gente foi ver as fotos das pessoas que estavam dando depoimento do remédio. O nome era mesmo e mudava as fotos, sabe? Mas daí não teve como reverter, vou ter que pagar, porque o cartão não consegui cancelar nada. Vamos ver, eu falei com o rapaz ontem do cartão, lá, vamos ver que você vai poder fazer alguma coisa. Ai, tem que. Não desiste, É, não, uh-uh, porque. E tem que tomar cuidado, tem muito golpe mesmo, e eles se aproveitam desse medo, né? sim, Do nosso sim, medo de ter diabetes, de ficar doente. sim. Tá? Mas aqui você pode ir nesse meu link aí, que é Sim, super seguro, sim, tá? uhum, Aí sim, você faz a sua inscrição e sim, lá na semana da glicemia normal eu vou uhum, falar sobre os erros, tá? uhum, Então já vai te ajudar a ficar mais tranquila. sim, Depois na aula 2 eu vou mostrar, né, o que é que sim, realmente reverte o pré-diabetes, tá? E na sim, aula 3 eu vou dar mais detalhes, né, do que você realmente precisa cuidar sim, para conseguir reverter. sim, Tá bom, Fátima? Mas, tá ó, bom. você tá no caminho certo, viu? Sim, Você tá sim, dando passos importantes. Precisa sim. continuar para que Obrigada. você ajuste todos os hábitos. Sim, obrigado. Tá bom, Fátima? Tá Obrigada bom, pela sua obrigada, tá? participação, viu? Parabéns Obrigada pra pela mim sua também, dedicação. E tá? continua aqui comigo e faz sua inscrição na semana da Tá. glicemia normal. Então tá. Bom, obrigada, tá? Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
É isso, pessoal. Conversamos com a Fátima. Vou reforçar aqui, mas o remédio ele tá dentro de um combo que normalmente as pessoas tentam para reverter e que, na verdade, piora o quadro. Remédio não reverte o pré-diabetes. Remédio é como se você passasse uma tinta em cima do mofo da parede que está com infiltração e você não resolve o problema da infiltração. Quando você menos esperar, né? Você passa ali a tinta, beleza, resolveu o problema. E aí o problema da infiltração, ele piora, né? Porque a água ela vai ali ganhando espaço naquela parede. E aí, de repente, quando você vê, tá a parede toda com umidade, porque você não resolveu a causa do problema, você não resolveu a infiltração. Então, o remédio é assim, é como se você passasse uma tinta, um impermeabilizante ali, mas que quando você se dá conta, o problema tá pior e aí você vai ter mais trabalho para resolver. Diabetes é a mesma coisa. Se você não resolve a causa da glicemia alterada e logo o médico às vezes te passa remédio, fica ali mascarando o problema e você não resolve. Quando você se dá conta, o pâncreas está pior do que estava no pré-diabetes, a sua massa muscular está pior, seu sono está pior, está mais ansioso, mais ansiosa, mais preocupado. Todas as alimentações devem ter essas combinações. Eliana, para você não errar, deixa o seu prato colorido. Prato colorido, de preferência em todas as refeições, vai já ajudar muito na sua glicemia. São muitos pré-diabéticos. É muito provável que alguém da sua família, que algum amigo ou amiga sua, esteja também no pré-diabetes. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó, manda para as pessoas esse conteúdo. Eu vou deixar essa live salva. Compartilha, né? Porque você pode ajudar a salvar vidas. Um beijo grande. Tchau, pessoal.